Porra nenhuma, porra, mano. Então, eu não te chatei com nada, eu não faço filmes com nada. Foda, sério mesmo. É foda para ti, é foda para mim. Porque sou eu que não dou moral para ninguém mais, mano. Não beijo ninguém, não então, abraço ninguém. Houve uma coisa, tá tu tudo, fazes aquilo sério que tu mesmo. quiseres. Eu não te chatei com nada, eu não faço filmes com nada. Eu não ando aí a chorar pelos cantos, eu não ando a resguardar-me. Se tu dás-me menos atenção... Depois já falaste tipo de cenas para ela. Não é falar esse tipo de cenas para ela. Tivemos uma conversa às duas em que chegámos à conclusão que aquilo que tu dizes a ela, dizes-me a mim. E eu não tive Não a dizer... é isso, mano! Tá bem, mas eu não tem nada a ver uma coisa com a outra! Mas isso foi o que deu a entender. Deu a entender o quê, tio? Deu a entender o quê? Foda-se, deu a entender o quê? Ô Margarida, chega aí, se faz favor. Margarida, chega aí, se faz favor. Vamos falar aqui os três agora, na moral. Encosta a porta aí. Que piada. Está tudo uma piada do caraças. Fecha a porta, por favor. Porquê que sentiste necessidade de ir falar com ele aquilo que nós conversámos? Porque ele dizia-me sempre que não tinha nada contigo à noite e pelo que eu percebi vocês tinham Porque tu me sempre alguma perguntaste, coisa. certo? Perguntaste-me se rolava beijo. Exatamente. Correto? Pronto. E o que foste dizer que ela foi contar? Nós estávamos a ter uma conversa disso, nós começámos a falar Proporcionou-se. e proporcionou-se a conversa. Então eu disse, nós começámos a falar disso porque nós estávamos a falar e eu estava a dizer à Márcia, a Márcia não tem a culpa das coisas que sente por ti, assim como eu não tenho a culpa das Não, coisas que que sinto. sinto não, não ela, é que ela, sinto. ela luta pelo que quer, eu luto pelo que quero, mas eu não vou andar a bater de frente com ela por causa de ti, porque nós não Não, temos mas tá a parecendo culpa das criança, coisas. mano, para ter esse tipo E de conversa. depois, Desde quando a conversa que eu tenho com você é a mesma conversa que eu tenho com ela? E depois Hã? ela falou as Foi coisas que tu exatamente. falavas com ela, tanto que. Que coisas que eu falo contigo? Diz Pera, lá. deixa-me falar até ao fim também. Diz lá, não, agora eu quero ouvir. Que coisa que eu Sim. digo para você? Diz lá, coisa que eu digo para você. Foi a situação de dizeres que pode acontecer, tanto a ela disseste-lhe assim, pode acontecer eu começar a apaixonar-me por ti ou ter alguma coisa mais Não, séria por conta a ti. conversa desde o início, não comeces no fim. Então começa lá a tua conversa, Pronto. já que estás a falar, vocês estão aqui já a falar há mais de quanto tempo? Eu estou a apanhar Não, a estamos conversa aqui para aí há meio. 5 minutos a falar. Então fala. Ele veio falar comigo para tentar perceber aquilo que nós estivemos a falar e perguntou-me porque é que eu fui contar, entre aspas, as nossas coisas a ti. E eu estava-lhe a explicar. Eu não fui contar nada porque a conversa proporcionou-se e tu disseste-me assim: o Ítalo fala. Isto tudo começou quando eu falei da cena do quarto do amor, que eu disse assim, então mas vocês, tu estavas a contar que não te tinhas envolvido com ele e não sei o quê, estavas a dizer que não tinha acontecido nada. Eu disse que ele já me tinha contado e eu depois disse-te assim, então mas vocês beijaram-se? E tu disseste, claro que sim. Sim. Óbvio que sim, olha o que é que foi. E depois nós estávamos a falar da situação do jantar que tu tinhas falado com ele, que ele tinha tido a conversa que teve contigo, que estava mais Sim. próximo de ti do que estava de mim. E tu disseste-me o quê? E Isso é eu o que ele me disse- diz a mim. Não, eu disse que ele me dizia a mim que estava-se a aproximar mais de mim esta semana e que estava mais próximo de mim também. É isso, Então não, pronto. mais próximo de mim essa semana não. Não confunda as coisas. Falei, Margarida, semana passada estávamos distantes, a gente quase nem se falava e essa semana estamos mais próximos. Margarida, eu e você estamos mais próximos do que a outra semana. Não confunda as cenas com dizer, eu estou mais próximo de ti e da casa toda. A questão aqui não é essa, não confunda as coisas, pelo amor de Deus, velho. Confusão de cenas, mano. E uma coisa é certa, estou mais próximo da Márcia, sim. Mas vocês estão mais próximos do que da semana passada. Isso que eu quis dizer. Da semana passada a gente estava afastado, a gente quase nem se falava, mano. Essa semana estamos mais próximos. Ítalo e Margarida, não da casa toda. Mas eu disse alguma vez que eu estava mais próximo da casa toda? Mas pelo que você tá falando é porque tu tá entendendo. Que eu chego pra uma e falo isso pra dar conversa da disse treta, isso, chego pra você e Márcia. falo também pra dar conversa Não, da treta, não, pra depois vocês Falei ficarem de mim, nisso. nós estamos a falar só de mim e dela, eu não falei da casa toda, Sim. nem disse da casa toda, atenção. E depois, tipo, ela falou mais ou menos aquilo que vocês conversavam entre aspas, tanto que eu tentei interromper. A única coisa que eu lhe Pera, disse- deixa-me falar, vocês não nem sequer me deixam falar. E eu tentei tentar lhe interromper e tanto que ela disse assim, deixa-me falar até ao fim para não perder o meu raciocínio. E eu no fim a única coisa que eu te disse foi, Margarida, tudo aquilo que tu disseste eu assino por baixo, porque aquilo que ele te diz a ti foi como disse a mim. Dessa cena de estarmos mais próximos. Agora eu consigo perceber que o mais próximo que ele te disse a ti não é o mesmo mais próximo que ele me disse a mim. Percebes? Mas o que deu a entender ali naquela conversa foi que a proximidade, indiretamente, o cor que ele te deu a ti, deu-me a mim. Não, ele disse-me que estava mais próximo de mim esta semana, não quer dizer que está mais próximo de mim do que está de ti. E depois, a conversa, quando nós estávamos a falar, foste tu que estavas a dizer, posso-me sentar? Tu viraste para mim, a conversa estava a rolar por causa do jantar e depois disseste que vocês tinham, tipo, eu perguntei se vocês se tinha passado alguma coisa, porque deu a entender pelo que a Lia disse também, vocês tinham tido alguma coisa durante a noite e eu cada vez que pergunto, então mas Durante não a se noite? passou...
Sim, durante as noites que vocês dormem, quando vocês dormem. E eu já tinha perguntado ao Ítalo se vocês tinham tido alguma coisa, eu ele disse, disse-me havia sempre, baixo. e ele disse-me sempre que não, que só dormiram, cada um para o seu lado, que só dormiram, que não se passa nada. E foi isso que eu falei contigo. Claro, não